A paz do Senhor, estamos dando continuidade à leitura do livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom, editora Vida, capítulo 8, 1.600 quilômetros de carona. Passados cerca de 6 meses, tive uma daquelas estranhas impressões e logo estaria de volta à cidade do Cabo. Mas como nos sentimos bem instalados em Pretória, eu não conseguia compreender por que a estrada deveria ser tão curta. Eu tinha consciência de que era perigoso aceitar cegamente toda a sugestão que chegava a nós. Então comecei a orar, pedindo orientação especial. Logo, a impressão se tornou bem mais nítida. Parecia que Deus estava me dizendo: você deve jejuar e orar durante 14 dias. Logo você se afastará de sua família por algum tempo e voltará à cidade do Cabo. Ali mostrarei outra parte do meu plano para a sua vida. Agradava-me muito ir à cidade do Cabo. Um dos meus mais queridos amigos, Ken Swear, morava lá. Eu tinha certeza de que Deus me revelaria sua vontade se pudesse passar alguns dias em jejum e oração na quietude do lado de Ken. Eu tinha direito a uma licença de 30 dias a contar da semana seguinte e tudo indicava que, por certo período, esta seria a minha única oportunidade de viajar. Contei a Joyce o que estava ocorrendo no meu relacionamento com Deus e ela concordou em que eu deveria ir. No dia seguinte, comecei a jejuar. Resolvi que o jejum seria total, com exceção da água. Assim, no horário de cada refeição, em vez de comer, eu orava, geralmente em algum lugar reservado onde pudesse concentrar-me em Jesus. No quinto dia, senti que chegara o momento de seguir viagem. Eu tinha apenas alguns trocados no bolso, mas me sentia confiante de que o Senhor abriria um caminho. Despedi-me da família e parti para a viagem de 1.600 quilômetros. Fui de carona até o aeroporto de Schwarzkopf, com o palpite de que talvez arranjasse uma carona também de avião. Era fácil para os membros das Forças Armadas conseguir carona em quase qualquer coisa naqueles dias. Quando falei ao oficial de serviço o que queria, ele deu uma olhada no uniforme da Marinha e perguntou: para onde você vai? Para a cidade do Cabo, senhor. De carona a viagem toda? Sim, senhor. Temos avião que parte dentro de 1 hora. Assine estes formulários e você terá sua carona. Quanto tenho de pagar? Quanto dinheiro você tem? 80 centavos. Ele sorriu. Planeja voar? Sim, senhor. Muito bem. Se a viagem de ida e volta custa 80 centavos, então só a ida custa 40 centavos. Ele carimbou meus papéis, destacou a minha cópia e entregou a mim. Agradeci, fiz continência e me dirigi ao hangar onde o avião estava sendo abastecido. Não demorou muito e o velho avião militar roncava pela pista, e lá estava eu seguindo em direção ao meu destino. Em vez de voar diretamente para a cidade do Cabo, rumo sul, o piloto desviou o avião para leste. Precisamos fazer uma parada na costa, ele explicou. Ali ficaremos esta noite e amanhã seguiremos para o sul em direção a East London. Continuou. Precisamos chegar na cidade do Cabo depois de amanhã. Assim, naquela tarde, aterrissamos em um aeroporto na costa. Com algum tempo livre ao meu dispor, saí à procura de uma boa reunião evangélica. Afinal, encontrei uma pequena sala onde um missionário estava tentando evangelizar alguns hindus. Era doloroso constatar a cegueira espiritual em que viviam. Sentado ali, observando o missionário trabalhar com aquelas pessoas, Deus pareceu me dizer: há muitos como estes, que não conhecem a mim nem ao meu poder. Obedece-me
e eu te mostrarei uma porta aberta ao ministério. Posteriormente, tive uma agradável conversa com o missionário. Quando soube que eu estava viajando para a cidade do Cabo, ofereceu um quarto para eu passar a noite, o qual, agradecido, aceitei. Na manhã seguinte, eu estava novamente no avião rumo a East London. Vamos enfrentar vento forte e tempestade, o piloto advertiu. A estação de rádio de East London diz que há 24 horas está chovendo torrencialmente por lá, sem nenhum sinal de estiagem, mas os dois motores roncaram quase o dia inteiro e o voo foi perfeito. Entretanto, um pouco mais tarde, ao final do dia, tivemos de atravessar trechos de turbulência, cerca de meia hora antes de descermos. O avião sacolejava através das nuvens como um velho ônibus rodando por uma estrada de chão castigada. Por alguns minutos fomos envolvidos por uma tempestade violenta. O piloto chamou o rádio do aeroporto 15 ou 20 minutos mais tarde, pedindo instruções para aterrissar, mas nada conseguiu. Qual é o problema? Perguntei. O bandido do rádio deve ter pifado. Ele respondeu, aborrecido. Teremos de descer às cegas. Olhei pela janela e nada se podia ver lá fora. Não existia senão um mundo de chuva e nuvens. Aquele era o 6º dia do meu jejum. Senhor, orei em silêncio. Não me deixarei perturbar. Minha vida está em tuas mãos. Em poucos minutos rompemos um teto muito baixo e através de uma chuva incessante entrevimos uma cidade delineada lá embaixo. O piloto voou em círculo cuidadosamente 2 ou 3 vezes, tentando localizar o aeroporto. Achei-o, ele disse de repente. Segure seu chapéu, lá vamos nós. Durante a descida continuei louvando ao Senhor. Dentro de minutos estávamos taxiando para fora da pista, são e salvos. Por que você não tenta alguma outra maneira de chegar à cidade do Cabo? O piloto sugeriu. Tenho um palpite de que nossa parada temporária aqui será longa. A previsão do tempo não promete senão chuva, chuva e chuva para os próximos dias. Não podemos levantar voo com um tempo desses. Muito bem, obrigado, respondi. Vou ver o que consigo fazer. O aeroporto situava-se nos arredores de East London. Estava ficando tarde e eu precisava de um lugar para dormir. Por isso fui de carona até a zona residencial da cidade. Ainda chovia quando descia do carro. Protegi-me depressa sobre o abrigo da entrada de uma pequena loja e orei pedindo orientação. Ao orar, senti minha atenção atraída para uma pequena casa um pouco mais adiante na rua. Disparando pela via debaixo da chuva que me cegava, fui direto àquela casa e bati à porta. Uma mulher de rosto bondoso atendeu. Tenha a bondade de entrar, o senhor ficará encharcado. Obrigado, senhora. Não respondi entrando. A senhora é muito bondosa. E quem é o senhor? Ela perguntou curiosa. Robert Tom, senhora. Estou viajando de Pretória à cidade do Cabo. E o senhor é da Marinha? Sim, mas estou de licença. E o que eu trouxe à minha casa? Bem, acho que fui trazido aqui. Como a senhora pode ver, sou um filho de Deus. O senhor é um cristão renascido? Sim, senhora. Bem, então permita-me oferecer-lhe algo. O que o senhor gostaria de comer? A senhora não se ofenderá se eu recusar? Sabe, hoje não estou me alimentando, não? O que gostaria então de beber? Apenas um copo de água fresca. Água fresca? Está jejuando? Sim. É surpreendente que o senhor tenha vindo à minha porta, ela replicou. Tenho jejuado muitas vezes, muitas e muitas vezes. Certa ocasião eu jejuei durante 45 dias. Já vi grandes respostas a orações por meio do jejum. De fato, quando meu marido se decepcionou e deixou o ministério, orei por sua volta e o fiz jejuando. Seu marido é ministro? Perguntei surpreso. Oh, sim, ela disse. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Pleno aqui em East London. Na verdade, teremos culto hoje à noite. Gostaria de vir conosco? Claro que sim, senhora. Stevens, desculpe-me, eu me distraí. O senhor disse que queria água fresca? Sim, senhora. Não, ela disse com bondade. Quando o senhor jejuar, deve beber água morna. É mesmo? Sim.
Ela ajudará o Senhor a manter-se aquecido e eliminará mais rapidamente os venenos do seu corpo. O Senhor não terá metade das dores de cabeça que acometem algumas pessoas quando jejuam. Eu nunca soube disso. É verdade. Esquentarei uma xícara para o Senhor. A propósito, o Senhor pode ficar conosco esta noite. Ela encheu a chaleira e a colocou no fogão. Agora me diga, continuou, o que levou a seguir o Senhor? Contei-lhe então minha experiência, falei acerca dos meus dias de orfanato, bem como do meu problema com a bebida e de como o Senhor me havia libertado e batizado no Espírito. Ela ouviu com grande interesse. Que testemunho maravilhoso! Exclamou. O senhor deveria contar essa história em nossa igreja. Com efeito, quando o marido chegou em casa uma hora depois, ela lhe contou todo o meu testemunho e ele concordou em deixar-me pregar. Acordei cedo na manhã seguinte, ainda estava chovendo, não me agradava enfrentar aquele mau tempo de novo, mas eu tinha de chegar à cidade do Cabo. Havia uma velha Bíblia sobre a pequena mesa junto à minha cama. Pus os pés fora da cama e alcancei a Bíblia. Parecia ter sido a Bíblia de uma criança, muitos anos atrás. Na parte interna da primeira capa encontrei estas palavras rabiscadas em letra infantil: Deus é amor, Deus manda a chuva. Quando li aquela palavra, senti vergonha de mim mesmo. Perdoa-me, Senhor, orei. Como posso ser tão ingrato? Tens-me conduzido nesta viagem, tens-me encaminhado amigos, tens-me dado abrigo e tens-me protegido, e até mesmo a chuva é uma dádiva do teu amor. Prossegue hoje em teu caminho, parecia-me ouvir o Senhor dizer. Ao seguires, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, anda por ele. Vesti-me e desci as escadas para agradecer aos Steves sua bondade e fui enfrentar a violenta chuva lá fora. Um pouco mais abaixo na rua encontrei um abrigo onde me acolhi até conseguir uma carona. Finalmente parou um carro. Para onde vai? Gritou o motorista. Abaixando um pouquinho o vidro. Para a cidade do Cabo, não vou tão longe, ele replicou. Será que Port Elizabeth ajuda? Cerca de 160 quilômetros descendo a costa? Com certeza, exclamei. Então entre. Pulei para dentro do carro e vencido cerca de 160 quilômetros, finalmente deixamos a chuva para trás. Naquela tarde achei-me na casa de outro ministro. Este, em outros tempos, havia sido comandante na Marinha e se mostrou grandemente interessado em minha história. Quando lhe contei como Deus havia operado em minha vida, ele disse, por que você não conta essa história em minha igreja esta noite? E assim, numa sequência, pela segunda noite, Deus me proporcionava a oportunidade de pregar o Evangelho. Naquela noite, o pastor me deu uma cama e $1,40 de coleta. Na manhã seguinte, eu estava na estrada outra vez, o tempo estava bom, por isso andei uma curta distância até o lugar chamado Hotel Green Acres. Havia um bar ali e me ocorreu a ideia de entrar e ver se podia testemunhar alguém. Ao entrar, constatei que o bar estava abrindo naquele momento. Na verdade, o balcão ainda estava coberto de garrafas de cerveja da noite anterior, algumas cheias, outras pela metade. Em que posso servi-lo, companheiro? O garçom perguntou. Qual a distância para a cidade do Cabo? Eu perguntei por minha vez. Cerca de 800 quilômetros. Você está viajando de carona? Sim. Parece que tem um bocado de viagem pela frente ainda, não há dúvida. Que tal um drink para a estrada? Não, obrigado, respondi. Deixei de beber, já bebi o bastante. Ninguém jamais bebe o bastante, camarada. Eu já. Sabia que alguns anos atrás eu secaria cada garrafa neste lugar. Você faria isso? O que aconteceu com você? Eu me converti. Converteu? Ele fungou. Que negócio é esse? Então lhe contei a história toda, falei depois de haver lançado toda a semente do Evangelho naquela mente. Agora algo fora do comum aconteceu. Tive uma visão, era tão real que parecia fantástica. Era como um sonho. Embora meus olhos estivessem bem abertos, vi um Pontiac verde vindo para o hotel Green Acres. Vi a mim mesmo de pé à margem da estrada pedindo carona. A seguir, o Pontiac verde chegou, parou e me levou até a cidade do Cabo. Então, de súbito, da mesma forma que havia aparecido, a visão se desvaneceu. Aquilo me impressionou, entendi que Deus estava dizendo para eu seguir o meu caminho, por isso falei ao garçom, bem, acho melhor ir andando. Um Pontiac verde me vem apanhar e me levar à cidade do Cabo. Ah, você combinou com alguém para apanhá-lo? Não, Deus acaba de dizer que um Pontiac verde me vem chegando.
Você deve estar brincando. Não estou brincando. Então você é louco. Não, é melhor eu rir. É melhor eu ir. O Pontiac está próximo. Está mesmo? Ele disse, olhando-me com a de quem duvida. Está sim, gritei, saltando para a calçada em busca do portão. Era cerca de 100 metros a percorrer até a estrada. Num instante que eu ultrapassei o portão, o Pontiac verde parou. Aonde você vai? O motorista perguntou. A cidade do Cabo. Desculpe-me, mas vou só até Humansdorp. Mas entre, eu levo até lá. Humansdorp ficava apenas a 100 quilômetros de distância. Tomei lugar num assento traseiro, um tanto confuso por causa da visão, mas querendo descobrir porque o motorista me daria uma carona de apenas 100 quilômetros. De acordo com a visão, aquele Pontiac devia me levar a viagem toda até a cidade do Cabo. Um homem distinto estava sentado no banco traseiro ao meu lado. Logo que entrei, ele olhou para mim e disse: eu o conheço. Não, o senhor não me conhece. Conheço sim, você tem um irmão chamado Harold. Não tem? Sim, certamente eu tenho. Onde ele está? Na Austrália. Ele é artista. Como vai sua irmã Ethel e seu irmão Cecil? E sua irmã René? Estão todos bem? De onde o senhor os conhece? Ora, eu nasci em Aldershot. Frequentei a escola com a família Tom. Qual dos irmãos você é? Eu sou o caçula, Robert. Ele riu e riu. Não é formidável? Exclamou. E agora, você está na Marinha? Aonde disse que vai? A Cidade do Cabo. Muito bem. Então, a Cidade do Cabo iremos. Mas é uma longa distância fora do seu destino. Ora, é o mínimo que podemos fazer por um velho amigo. Assim, naquela mesma noite, eu cheguei à Cidade do Cabo. Não levei muito tempo para encontrar a casa de Ken Sawyer. Ele e a mulher, Peggy, ficaram contentes em me ver. Expliquei-lhes como Deus vinha agindo comigo acerca de um ministério e de como me senti inclinado a vir à casa deles para alguns dias de oração e jejum. Irmão Tommy, Ken disse com calor, a casa é sua, você pode orar quanto tempo quiser. Meu senhor, você deve estar faminto depois de viajar o dia inteiro. Peggy falou, o que posso preparar para você? Apenas um copo de água morna. Oh, você já está começando o seu jejum? Sim, respondi, é importante. Não lhes contei que já estava no 8º dia do jejum. Os dias de oração que se seguiram foram muito preciosos para mim. Eu me tornava mais e mais sensível à voz de Deus. Passava horas após horas de joelhos, em louvor e adoração. Sentia que era quase como se estivesse em outro mundo. Todavia, no 12º dia do meu jejum, comecei a sentir muita fome. Quem em pé estava na sala e eu estava sentado na sala de jantar, lendo um pouco. De repente, fui acometido por terríveis câimbras estomacais. Dobrei-me sobre a mesa e apertei o estômago, esperando que as câimbras passassem em alguns segundos. Mas tão depressa uma câimbra passava, outra aparecia. Peggy poderia preparar-me uma sopa, mas eu tinha de certeza de que Deus me ordenara jejuar por 2 semanas e não quis desobedecer. Ó Deus, tu tens de alimentar-me. Orei entre os dentes, tu tens de alimentar-me agora. Logo depois que fiz esta oração, meus olhos espirituais se abriram e vi um anjo alto diante de mim, segurando uma grande cornucópia cheia de frutos. A princípio pensei estar sendo vítima de uma alucinação. Fechei os olhos, inclinei-me contra o espaldar da cadeira e tentei relaxar. Mas quando abri novamente os olhos, o anjo continuava ali. Talvez fosse uma visão. Estou mais inclinado a pensar deste modo. Considerando a natureza do que ocorreu entre mim e aquele anjo, não trocamos uma única palavra, mas instintivamente eu soube que os frutos que enchia a cornucópia era para mim e que tudo o que deveria fazer era abrir a boca e ser alimentado. Então atirei a cabeça para trás e abri bem a boca. Imediatamente um anjo se colocou ao meu lado e deixou cair os frutos da cornucópia na minha boca. Ele sacudia mais e mais frutos caíam, mas não havia necessidade de mastigar. Eu sentia aqueles frutos derreterem na boca e descerem pela garganta. Eram doces e suculentos. Quando o anjo havia deixado cair todos os frutos da cornucópia, virou-se
deu 2 ou 3 passos na direção da cozinha e subitamente desapareceu. Por alguns instantes fiquei ali sentado em êxtase, então comecei a me sentir realmente bem. As câimbras desapareceram, era como se houvesse feito uma farta refeição. Uma sensação tão tremenda de bem-estar me envolveu que eu comecei a rir no espírito. Eu ria tanto que não podia conservar-me sentado. Escorregando da cadeira, pus-me à vontade no chão, debaixo da mesa, e ri, a ponto de lágrimas de alegria correrem dos cantos dos meus olhos e descerem pela minha face. A essa altura, Ken e Peggy ouviram a agitação toda e estavam na porta da sala de jantar, fitando-me um tanto espantados. O irmão Tom está sendo realmente abençoado. Ken falou. Misericórdia. Peggy replicou. É contagioso? Assim espero. Ken respondeu. Ainda rindo, engateei saindo debaixo da mesa e me dirigi à cozinha, cambaleando como se tivesse embriagado. Eu estava ébrio do espírito. Louvado seja o Senhor. Tome, Ken gritou. Nesse momento, outra onda de glória me atingiu. Sentei-me à mesa da cozinha e ri tanto que mal podia respirar. De novo, incapaz de manter-me na cadeira, escorreguei para o chão, rindo e orando em línguas. Quando finalmente me acalmei, algum tempo depois, já não sentia mais dor nem fraqueza. Sabia que àquela altura podia encerrar meu jejum. Quando o 14º dia chegou, eu já sabia, porque Deus me ordenara que viesse à cidade do Cabo. O poder do Espírito de Deus estava sobre mim de uma forma nova, por meio daqueles repetidos períodos de oração. Deus havia revelado que queria me usar junto às pessoas necessitadas do Cabo, e eu estava pronto para começar a trabalhar nesse ministério. Amado Deus, eu disse, se podes usar este marinheiro, então sou teu pelo resto da vida. Aqui terminamos o capítulo 8. Obrigado por vocês estarem acompanhando e até o próximo capítulo, em nome de Jesus.